Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para fazer uma conexão aqui de onde estou, Mato Dentro, com Guarapari, no Espírito Santo, onde está o meu amigo, o professor Djalma Zimmer. Djalma, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Muito boa tarde, João, prazer estar contigo. Maravilha. Estamos com o Djalma, o professor, o especialista em agronomia, consultor em agronegócio, PhD em agronomia, ciência de tecnologia e semente, etc., mas meu amigo e agrônomo, isso que é, a síntese é isso. Para falar de um assunto que é a chamada produtividade, porque nós estamos na semana dos resultados do SESB, altas produtividades, e o Paulo Djalma Zimmer é um dos incentivadores da alta produtividade no campo. No entanto, ele tem uma advertência que está aí em nosso título. Não basta focar apenas na produtividade sem olhar os custos. É isso, Djalma? Exatamente, João. A produtividade é um termo que é um pouco incompreendido no Brasil por vários motivos. O Roberto Campos, inclusive, fazia uma crítica que na nossa Constituição a palavra produtividade só aparecia 4 vezes. Aliás, uma vez, me parece, enquanto direitos e coisas 40, 50 vezes. Então, e aí há um preconceito no Brasil com produtividade, de um lado, e de outro lado, há uma visão curta sobre produtividade, porque ela é vista apenas como a produção em sacas por hectare, no caso da agricultura, né? Quando a gente fala em soja, a produtividade parece que se resume a quantas sacas se colhe por hectare. E, na verdade, esse termo deveria ser empregado com uma amplitude muito maior. Tudo o que a gente faz pode ser medido pela produtividade. Inclusive, o tanto de informações que nós passarmos agora neste programa vai deixá-lo mais ou menos produtivo para quem estiver do outro lado nos acompanhando, né, João? E aí, trazendo isso para o tema produtividade agrícola, o que eu chamo a atenção é que a gente também precisa ser produtivo no consumo de óleo diesel, nas horas trabalhadas por hectare, quantas toneladas de grãos conseguimos produzir por quilograma de adubo. Enfim, nós precisamos empregar esse termo também na eficiência do que a gente faz. E quem está fazendo isso está tendo os melhores resultados em termos de rentabilidade no agro brasileiro. É aquele que tem um olho na eficiência, buscando baixar o custo de produção, e o outro olho no horizonte, buscando o melhor desempenho possível dentro daquele investimento, né? Então, se você não olhar para os dois lados, você acaba perdendo grandes oportunidades de colher mais olhando só para o custo. E se você só olhar para a produtividade, você também se ferra, porque você muitas vezes acaba desperdiçando muitos insumos, e aumentando muito o custo de produção. Então, o que vale é realmente o equilíbrio. E isso tem muita gente já fazendo, mas outros ainda não compreenderam bem. Bom, são duas as definições, enfim, as duas mensagens que você está nos deixando. Produtividade se dá no momento que você mede, que você compara, que você tem os dados, então precisa ter dados, ponto. Agora, de outro lado, nesse instante que nós estamos vendo aí os campeões do SESB em produtividade, repetindo, coisa que você estimula muito, ao mesmo tempo a gente vê uma grande maioria das pessoas se perguntando se a produtividade foi conseguida graças a que custo? Ou seja, tentando comparar a vantagem de você ter altas produtividades com baixos custos, porque se o custo for alto, elimina a vantagem da produtividade. Foi por isso que eu lhe chamei, falei, Paulo, vamos falar sobre essa questão de altas produtividades. E aí o professor Djalma falou assim, mas eu sou um estimulador, um incentivador da produtividade, então é preciso contextualizar o que você está dizendo quando você diz assim, preste atenção nos custos. Então vamos a essa contextualização. Exato, todos estão corretos nesse caso, né, João? Você está correto buscando alto desempenho e está muito correto também
buscando, do outro lado, a redução de custos. Essa é a nossa obrigação. E aí, se a gente entrar um pouco na lavoura de soja do Brasil, sim, viajar um pouco por aí, a gente vai ver que nós temos muito potencial para aumentar a produtividade e muito potencial para diminuir o custo de produção. Essa é a parte mais bacana que eu vejo nisso aí. Obviamente que não pelos meios tão tradicionais e tão fáceis, né? A gente não gerencia custo de um negócio deixando de comprar as coisas. A gente gerencia custo aprendendo a usá-las de forma mais adequada para que para que o menos vire mais, para que tenha mais sintonia entre as tecnologias. E esse é um caminho um pouco mais longo, mas é o caminho que vai nos levar para a agricultura do futuro. Eu não vejo ninguém ficar no negócio sem uma mão firme no custo de produção e uma mão solta na rédea para esse cavalo andar levezinho, conforme ficar legal para ele, porque nós precisamos aproveitar os bons anos que a natureza nos dá. A gente não pode entrar num ano maravilhoso, porque a gente não sabe exatamente quando ele vai acontecer, com o freio de mão puxado. Mas nós não podemos ser responsáveis também de outro lado. Então, o caminho que eu prego, João, é o caminho da eficiência em todas as rubricas, né? Na mão de obra, no óleo diesel, no HP por hectare, todos esses pontos aí. Não, então tá, porque, assim, com o maior respeito, né, Djalma? Falar é fácil, né? Assim, fizemos um roteiro, né? A nossa narrativa aqui está muito legal, muito bacana. Agora, como é que eu transfiro isso aqui para trás de mim, né, Paulo? Que é a janela do campo aqui, lá no campo. Quais são as dicas que você daria para o produtor que está nos assistindo para prestar atenção? Quanto você teve de produtividade, quanto você pode alcançar, mas quanto te custou isso? Essa é a mensagem que nós temos que deixar ou tem outras dicas? Organizar os dados. E assim, João, já que você tomou esse rumo aí, é importante a gente deixar bem claro que ninguém aqui quer ser professor de ninguém, né? Ninguém quer ficar dizendo que a coisa é fácil aí no campo. Muito pelo contrário. A agricultura é extremamente complexa. E só o produtor rural que conhece realmente a realidade da propriedade dele. Ele já sofreu, ele já chorou, ele já teve todos os problemas ali em cima. Então, isso precisa ser respeitado. O que não quer dizer que a gente, olhando muitas outras realidades, não possa dar algumas dicas para ele começar a organizar isso e ter benefícios. Que a gente quer mesmo é isso, que sobre mais recurso no bolso de quem se arrisca no campo, né? E para isso, a palavra-chave, João, é comunicação, é informação de qualidade, é fazer boas escolhas em termos de parcerias e consultorias, né? Você tem muito agrônomo no campo, né? Todos nós sabemos disso. Tem produtores que nem recebem mais agrônomos e tem, em compensação, tem agrônomos muito bons também que não acabam sendo nem tendo tanta valorização. Então nós precisamos escolher aqueles que mais entregam resultado, aqueles que mais podem ajudar a simplificar as coisas. Um dos erros que nós cometemos no agro brasileiro é achar que tudo é muito complicado ou que tudo deve estar atrelado a um produto. E eu trabalho exatamente contra isso. Numa boa, assim, não é em termos de contrário de briga, mas o agro é muito complexo, sim, mas as regras que gerem um negócio ali, uma lavoura, elas obedecem uma simplicidade muito grande. E a gente precisa saber escolher o que menos custa e o que dá mais impacto no resultado final. Essa é a melhor forma de gerir o custo de produção. E às vezes eu vejo o contrário, eu vejo as pessoas buscando a solução no que é mais caro, no que é mais oneroso. E aí fica difícil, porque não tem uma relação direta com o resultado, mas vai pesar muito sobre o custo.
Tá. E aí a gente confunde essa frase que você disse, né? Freio de mão puxado nas despesas e rédea solta no estímulo à produtividade. E você diz, não, às vezes você tem que fazer os custos na hora certa, não é puxar o freio. Como é que é isso, Paulo? Então, essa é uma forma que a gente, eu acho que é de um exemplo que faz para você entender bem. Imagina assim, você compra um carro legal, um carro que você analisou, você estudou, cheio de tecnologias que você gosta tanto desse carro e tudo que você não quer é bater esse carro. Tanto que você gosta dele, você não quer sofrer nenhum acidente com ele. Aí, o que você tem que fazer? Você pode ser um motorista muito cuidadoso, precavido, fazer um curso de direção defensiva e escolher, planejar bem o teu trajeto para evitar qualquer problema em ter uma vida útil desse carro. Ele realmente vai te servir muito. Mas você pode tomar uma outra decisão completamente diferente e decidir, para não bater com esse carro, andar com o freio de mão puxado. O que vai acontecer? Você dificilmente vai bater esse carro andando com o freio de mão puxado. Mas você vai esculhambar com ele e não vai ter o desempenho desejado. Então, nós temos tanta tecnologia embarcada numa lavoura hoje, né, que você tem que ajeitar as tecnologias. Eu chamo isso de harmonizar as coisas para que elas funcionem bem se pegar um ano legal. Isso não quer dizer que elas tenham que ser caras, extraordinariamente caras, mas você não pode limitar o desempenho das tecnologias por algumas questões básicas, até porque economizando em algumas coisas você pode investir mais em outras, né, mantendo o custo de produção. Bom, o fato é que todas essas dicas, né, que o professor Djalma Zimmer vinha passando para todos os produtores nesse instante, por causa da epidemia do Covid, ele e todos nós estamos isolados nas nossas casas. E aí as aulas presenciais, o contato presencial do Djalma ficou também prejudicado. Mas ele não para e quer fazer com que essas dicas, esses ensinamentos, né, Djalma, cheguem às pessoas e você está criando aulas online que você vai estar preparando para colocar no ar. Nos explique isso. Então, ninguém está curtindo esse negócio de quarentena aí, principalmente o agro. Mas se existe um setor que vai sair muito melhor do que entrou dessa pandemia aí, é o agro brasileiro. E eu estou muito orgulhoso disso e tentei fazer a minha parte do lado de cá, né? Eu vivo de público, assim como você, né, João? Mas o meu público é de contato, é de feiras, é de dias de campo e é de fazer treinamento em fazendas, enfim, e isso está proibido hoje em todo o Brasil. Então, como eu ocupei a minha quarentena aqui, eu ocupei ela preparando conteúdo, criei uma plataforma, tentando usar esse tempo que agora eu não dispensava mais em aeroportos e aviões, enfim, em estrada, e eu acho que eu aproveitei de forma muito legal, consegui produzir muito conteúdo para produtor, para consultores técnicos, para estudantes de agronomia, e então até convido quem puder visitar o site lá, puder seguir nas redes sociais, a gente está sempre pensando alguma forma de contribuir nesse sentido. Inclusive tem um artigo lá exatamente falando assim, é possível gastar menos e colher mais. Tá. Bem relacionado com essa nossa conversa aqui. Vamos então já passar aqui o endereço da sua página, dessa sua plataforma, que é o www.evolutionagro.com. Está aí na tela, Evolution, né? Evolution, que é uma palavra inglesa, Evolution, agro, uma palavra só.com. É isso, né, Djalma? Isso aí, isso aí. www.evolutionagro.com. E nessa página, nessa plataforma, você vai postar dicas, aulas, o que vai ser? Tem artigos, tem podcast, tem e-book, e assim, eu preciso sobreviver, porque eu fiz uma opção de sair da universidade, né? Eu sou daqueles que largou emprego público com estabilidade, com aposentadoria integral para ganhar vida no campo, e estou muito contente com isso. Mas como eu não posso mais viajar, tem alguns conteúdos pagos lá também, mas que estão entregando muito resultado. Eu tenho muita felicidade
com isso, porque é uma coisa que eu já venho do ano passado, tenho muito produtor que já comprou técnico e que está assim, super contente com o resultado obtido, né? Então, tentando evoluir, usando essas tecnologias que permitem hoje chegar um especialista dentro da nossa casa com informações para a gente poder assistir a hora que quiser e que pode mudar o nosso negócio para melhor, com humildade, obviamente, propondo isso, né? É uma ferramenta que vai permitir aquilo que todo mundo busca, que é a interação, né? Perguntas e respostas. Porque como essa entrevista aqui, né? A gente abriu e eu estou fazendo uma entrevista aberta, assim, nossa, custo, produtividade e tal. Fica assim uma coisa meio nas nuvens. Agora, cada detalhe é um detalhe, cada propriedade tem uma posição própria, né? E aí o sujeito quer fazer uma pergunta, professor Djalma, mas aqui a rebimbela é parafuseta azul, né? Aí você tem que... Essa é a possibilidade, né, Djalma? Exato, João. Isso que você está colocando é muito importante, porque eu sempre respeitei a singularidade da propriedade rural e do produtor rural. Eu me criei no campo, sou filho de produtores, eu fiz todos os serviços que se pode fazer numa propriedade rural, inclusive arar a boi, plantar com saraquá, então o pessoal sabe o que é isso, né? Mas acabei saindo, tive a felicidade de poder estudar, né, com o apoio do meu pai, da minha mãe, e hoje, então eu conheço muito essa dor do produtor rural, por isso eu respeito a singularidade da propriedade, porque o solo, o clima, tudo é diferente, e da cultura do produtor rural. E eu procuro agir como, então? Com aquelas informações que possam fazê-lo compreender uma lógica de funcionamento, compreender pontos mais críticos, ensiná-lo assim, a enxergar coisas que passam despercebidas no dia a dia, e a partir daí cada um consegue traçar o seu próprio caminho no sentido de buscar a redução de custos, o destravamento da produtividade, e muito feliz com o retorno que eu tenho obtido, João. Mas assim, não é uma plataforma voltada essencialmente para a economia agrícola, mas sim nas práticas agrícolas. Aquilo que você erra nos pequenos detalhes, que você precisa prestar atenção no todo, é isso, Paulo? Uma visão de todo, óbvio, mas ela sempre vai ter mais foco naquilo que a gente mais tem informação, né? Mas convidei parceiros também para participar, tem outros pesquisadores que estão começando a contribuir lá, e a ideia a gente nunca sabe exatamente como as coisas vão terminar, mas a gente precisa começar. Então a gente está começando bem abertos para ir adaptando tudo às demandas aí do agro brasileiro. E quando é que nós vamos ter essa plataforma nas mãos? Ela está disponível já está online, João. Já pode entrar para vasculhar e se candidatar a tomar aulas com o professor, é isso? Claro, já está disponível sim, João. Então tá. Aulas online com o professor Djalma Zimmer, é isso? Óbvio, não são aulas, assim, isso é importante, João, a gente, essa comunicação é bem importante. No agro, ninguém faz horário, tá? Quem faz horário é a vaca, quem faz o nosso horário lá é a vaca, é o porco, a galinha, é a lavoura, o sol, é a chuva. Então, tem dias que o produtor vai ter mais tempo, outros dias ele simplesmente vai chegar em casa para desmaiar, assim, na cama, de cansado. Então, a gente percebe que não funciona a live com ele, aquele horário marcado para ele entrar e assistir, isso não funciona com agro. Então, o que nós temos que propor para resolver isso? O que eu propus? Eu gravo todo o conteúdo, eu disponibilizo lá com um link específico para quem é assinante, e ele assiste a hora que ele quiser, quantas vezes ele quiser, de onde ele estiver, no celular, no computador, e ele tem um contato comigo a partir daí também para eventualmente tirar alguma dúvida, dar uma sugestão, né? Essa é a parte interessante. Mas em qual plataforma? Facebook, YouTube, Instagram? Não, são plataformas fechadas, João. São, assim, uma... www. É fechado. Você entra com a assinatura e você compra um login e você desfruta dele por um ano
todo o conteúdo que a gente disponibiliza lá dentro de um determinado objetivo, né? Então tá bom. Então a palavra de ordem, vou pedir para o Renan, nosso diretor, colocar de novo na tela, é www.evolutionagro.com, não é BR, é .com só. Certo, Paulo? Certo, João. Então tá bom. Djalma Zimmer, meu grande amigo, não me abandone, venha sempre que os produtores gostam muito de você. A recíproca é verdadeira, e eu, assim, eu sempre gosto de falar, a gente acaba, isso é uma coisa que você me ensinou, João, a gente precisa ocupar bem o tempo na frente de uma câmera, dentro de um microfone, né, e ser bem objetivo, e quando a gente é assim, né, a gente às vezes corre o risco de parecer muito, né, prolixo. E prepotente, então não é o caso, você só quer ocupar o espaço aí, mas a gente tem toda a humildade aí para entender o quão difícil é esse negócio. Professor Djalma Zimmer, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas e mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa, você não para, bom brasileiro, e para os nossos amigos, www.evolutionagro.com. Certo, Djalma? Até a próxima. Certo, um grande abraço a todos, valeu. Obrigado, Paulo. Vamos em frente, João. Vamos, viva o Brasil! Viva o Brasil! Muito bem, Djalma. Ok, amigos do Notícias Agrícolas, então falamos com o professor Paulo Djalma Zimmer, consultor em agronegócio, PhD em agronomia, né? Especialista em ciência e tecnologia de sementes, que está lançando uma plataforma para você tirar dúvidas, aprender, enfim, evoluir na agricultura, né, saber controlar seus gastos, onde você está perdendo também na condução da lavoura, enfim, de manejo, e ser o produtor rural mais bem informado do nosso país. Precisamos disso. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no seu Notícias Agrícolas e vamos em frente.